Bom dia. Bom dia! Deixa eu subir um pouquinho aqui a imagem, que eu acho que ficou muito baixa. Isso. Agora sim, está excelente. Bom dia, doutora Jéssica. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos que entrarem aqui, que já estão aqui na live. Aqui na Itália já é tarde, na verdade. Aqui já é 1 e pouquinho da tarde. É uma diferença de Que bom. 5 horas. É uma honra tê-la aqui conosco. Que isso, eu que agradeço. Muito bem. Eu estive aí na Itália em 2012. Muito lindo aí. Belíssima a Itália. Uma cidade linda. Amém. Podemos iniciar fazendo a oração? Sim, sim. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, invocamos a tua presença nessa nossa conversa, nesse nosso momento de oração, em que o Senhor com certeza vai estar falando a muitos corações, a muitas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, que honra tê-la aqui, né? Tivemos a sua presença aqui na igreja, que foi muito proveitoso. E gostaríamos de aproveitar um pouco da vossa sabedoria nestes tempos que nós estamos vivenciando, tempos em que as pessoas emocionalmente elas estão praticamente, possamos dizer, doentes, né? Sim, sim. Como que a senhora enxerga a atual conjuntura, assim? Então, no momento em que a gente está vivendo hoje, diante de toda essa situação que a gente acabou de enfrentar a respeito do Covid, da situação financeira que o Brasil está enfrentando, que o mundo, na verdade, está enfrentando, isso impacta diretamente no estado emocional do ser humano, né? Vem de impacto direto com a nossa qualidade de vida, com a qualidade de vida física e emocional, porque a emoção, né, a nossa alma, a nossa casa interna, ela é tão poderosa que ela tem impacto imenso sobre o nosso corpo, né? Então, olhar para esse aspecto, olhar para a situação que nós nos encontramos hoje, o que mais vemos é pessoas doentes, carentes, né? Devido às situações mesmo econômicas, situações familiares e devido às diversas situações em que nos encontramos hoje. Muito bem. A senhora acredita que essa situação pode ser devido às pessoas não saberem hoje o seu propósito, não saber para onde vai, qual caminho seguir? Sim, sim. Existe um autor muito famoso, que me fugiu o nome aqui dele agora, que ele diz assim, no ser humano existe um vazio que é do tamanho de Deus. E quando eu olho para esse texto, para essa frase desse autor, a gente vê que o ser humano anda numa busca constante para preencher um vazio existencial, né? Esse vazio que somente Deus pode preencher. E esse vazio, né, quando você olha, Deus mesmo, quando ele estava ali, que ele falou para aquela mulher samaritana, que ele disse assim, se eu te der dessa água, você nunca mais, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E quando ele estava falando isso, ele estava representando ali o vazio que existe dentro de nós, seres humanos. E esse vazio é a causa, né, de muitos aí estar correndo atrás, tentando saciar esse vazio com profissão, com trabalho, né? A pessoa ela busca tanto tentar preencher esse vazio em outras coisas que ela acaba se perdendo. Por exemplo, existe o Alexandre o Grande. Ele, depois de suas várias batalhas, de suas várias guerras ali, ele olhou e ele falou assim, quando não tinha mais guerra, ele olhou e disse assim, e agora? Né? Não tem mais guerra. Então, assim, a gente vê que o ser humano
hoje corre constantemente em busca de preencher esse vazio. E quando a gente não tem esse conhecimento que esse vazio só é preenchido por Cristo, né? Só é preenchido pela água viva que vem de Cristo, vivemos nessa busca constante tentando preencher. E o que mais dói, sabe, Padre, trazendo aqui para a nossa live, é uma história que eu gosto muito e que eu digo que essa história, ela é muito ser humano, que é a história de José, né? Hoje, quantas pessoas não estão sofrendo devido a uma rejeição, devido a um abuso físico, um abuso emocional. A história de José, eu digo que ele é muito a gente, tem muito a ver com a gente, né? José ali, ele foi rejeitado por pessoas que era para estar protegendo ele, que era para estar aconselhando. José era o mais novo ali, e os seus irmãos era para dar apoio para ele, que era para dar sustento ali, dizer para ele, vamos, continua firme nos teus sonhos, mas não. Foi a própria família que foi lá e feriu, né, a alma de José, feriu ali, tentou ali de tudo, derrubar os propósitos, né, os sonhos que ele tinha. José ele deveria ter os seus sonhos, né? E ali, aquela situação levou José para uma outra situação da vida dele, em uma outra história, em algo novo. E muitas vezes a gente se vê assim, perdido no senso de que pessoas nos feriram, pessoas nos magoaram, pessoas realmente feriram a nossa alma, e a gente tem que enfrentar uma nova situação diante desse acontecimento, né? E quando eu olho assim para a história de José, eu vejo isso muito na gente, muito mesmo. E a representação dessa história é o poder, né, que Deus tem de transformar a situação, a dor, né, aquele algo que te machucou em algo maior, né, em algo grande na nossa vida. Então, me chama a atenção na sua fala essa situação. A senhora enxerga, então, que as pessoas não sabem lidar com os sentimentos de rejeições, de percas, com o sentimento até mesmo de traições de um amigo, de um familiar, de um esposo, uma esposa, e isso, consequentemente, vem à tona no dia a dia, talvez pela falta da direção, porque José tinha uma direção, né? Sim, sim. Quando o ser humano, ele não foi criado assim para ter já essas circunstâncias, né? Nós fomos criados para viver no Jardim do Éden, né? Para estar ali com Deus. E quando Jesus Cristo ele veio para nos dar novamente esse direito de escolhermos, porque quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus nos criou para sermos livres, né? Então deixou ali Adão e Eva para eles decidirem, olha, escolhe a vida ou a morte. Jesus veio, nos deu esse novo discernimento, né? Trazendo aí, escolhe a vida ou a morte. E agora, a gente aqui, diante, né, desse contexto, quando a gente olha para essas situações, a gente vê que o ser humano não foi treinado para saber lidar com essas situações. É por isso a importância da família, para dar esse suporte. E quando nós não nos conhecemos, nos autoconhecemos, quando não aprendemos esse autoconhecimento, qualquer circunstância, qualquer situação difícil nos abala. É por isso que Deus ele fala assim, olha, construa a tua casa na rocha. E quando ele está falando isso, ele está dizendo o seguinte, olha, se você se firmar em mim, construir a tua identidade ali, né, reconhecer a tua identidade, que sou eu, teu pai, você vai estar firme. As situações que vão acontecer ao teu redor, ela não vai te abalar, elas não vai te derrubar. Você pode sentir ali, né, e até mesmo chegar ali e cair, mas Jesus Cristo ele te estende as mãos, te levanta, ele está ali contigo para te erguer, né, na caminhada. Então, quando Deus fala assim, eu estou contigo, eu venci o mundo, tereis aflição no mundo, é para trazer esse contexto que nós precisamos estar buscando esse autoconhecimento na base que é Cristo, né? Cristo é a nossa base do autoconhecimento. Quando nós conhecemos as nossas raízes, a nossa verdadeira identidade, nós trazemos à tona, né, a nossa essência, que é Deus. E isso nos permite ter os frutos do Espírito, que é a bondade, o domínio próprio, né? Então,
Quando a gente tem o fruto do Espírito, nós aprendemos a lidar com as circunstâncias que nos rodeiam a nossa vida, né? Que rodeia a nossa vida. Quando nós não temos, aí andamos nessa busca constante, sem saber o que fazer, sem saber como agir na vida, e isso só traz mais prejuízos, mais feridas emocionais. É como se eu estivesse tentando colocar um prego ali, né, até o fundo, e eu estou tentando fazer isso com a minha mão, né, batendo ali naquele prego. Então, quando eu tento preencher o vazio existencial dentro de mim, com as minhas próprias forças, é como se eu estivesse tentando bater ali com a minha própria mão, sangrando, né? É como se eu estivesse fazendo isso. E quando eu tento resolver um problema, uma situação difícil na minha vida com as minhas próprias forças, é como se eu estivesse batendo com a minha própria mão em cima desse prego, né? E é isso que Deus quer trazer para a gente. Ele quer aliviar os nossos fardos, quer trazer esse domínio próprio das nossas emoções para sabermos lidar com as situações da vida. E se nós não temos não ouvimos a voz do Espírito Santo, não conseguimos ter esse controle, esse autocontrole, esse controle das emoções. Então, diante da situação, a senhora compreende que o ser humano não está preparado para lidar com os sentimentos de rejeição e com os problemas diários. Não estão. Já ali, né, na infância, logo vendo que nós, seres humanos, somos influenciados por tudo, né? E tudo que acontece à nossa volta, sendo consciente e inconscientemente, afeta a gente, como o ser humano não tem a grande maioria não tem esse conhecimento de que as circunstâncias, de tudo que está à nossa volta, influencia nossas ações, influencia as nossas escolhas, acaba fazendo com que a pessoa sofra mais por não ter, né, essa autonomia de controlar, né, uma situação ruim como uma rejeição. Só trazendo um conceito aqui de rejeição, porque as pessoas pensam que a rejeição é só aquela que uma pessoa faz comigo, né? Eu fui ali, comecei um relacionamento, por exemplo, e a pessoa me deixou por N motivos. Ou alguém ali, minha mãe, meu pai me rejeitou, não me quis desde a nascença, e a pessoa tem esse discernimento somente dessa rejeição. Mas eu quero trazer aqui no contexto para você que essa é uma rejeição, mas existe uma rejeição que é pior de todas essas. Pior de que um pai abandonar o filho, pior de que uma mãe abandonar o filho, pior de que um esposo, uma esposa abandonar ali, trazer o divórcio, pior de que qualquer coisa. Essa rejeição que eu quero trazer aqui para você é a pior de todas, que é a rejeição que você faz com você mesmo. E quando é que eu faço essa rejeição? Quando, por exemplo, eu esqueço dos meus valores, eu esqueço daquilo que eu digo sempre sim para o outro e não para mim. Essa é uma das piores rejeições, quando a pessoa começa a se abandonar, viver o papel do filho, viver só para o filho, ou viver só para a esposa, viver só para o trabalho. Essa é a pior rejeição, porque você esquece quem você é para viver um papel que você exerce, ou, sabe, para viver um papel. Essa é a pior rejeição do ser humano. Sim, e essa falta de identidade, de amor próprio, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa falta de amor próprio é que tem levado muitas pessoas também a estragar o seu próprio corpo, né? Entrando nesse caminho da perdição das drogas, querendo se preencher em tantas outras coisas, né? Sim. E quando a gente fala assim, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, traz esse conceito assim, de que habita um ser celeste no nosso corpo. E quando nós nos colocamos em pecado, porque a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus, né? O pecado nos afasta. E quando a gente traz esse contexto de que existe esse Espírito Santo, existe essa voz que fala ao nosso ouvido, que está dentro da gente, a gente precisa estar atento com o cuidado que temos com esse corpo. E existe uma passagem na palavra de Deus que fala o seguinte, que Deus, ele destruiu
destruirá aquele que tentar destruir o corpo, né, o templo do Espírito Santo. Então, assim, quando eu me deparei com essa frase, porque em uma parte da minha vida eu tive depressão, né? Há alguns anos atrás, quando eu tinha meus 20 e alguns anos, hoje eu tenho 30 e pouco. Então, eu tive depressão e a pessoa depressiva, ela tem muitos pensamentos negativos, ela tem muitas vozes que tentam destruir ela. E essas vozes, elas se faziam presente na minha vida quando eu tive depressão. E ali eu tentei, né, tirar a minha vida. E depois, quando eu entendi a essência desse texto, quando Deus diz que aquele que tentar destruir o templo do Espírito Santo, ele está na mira de Deus. Esse texto é para hoje. Tenta tirar a sua própria vida. Entenda que você está na mira de Deus. Deus está te olhando e dizendo assim, olha, você é importante para mim, né, porque eu te criei, e esse corpo que você está tentando tirar, ele não te pertence. Ele é meu, né? Eu comprei por um alto preço, né, que foi o derramamento do sangue de Cristo na cruz. Então, assim, entender que Deus olha para quem tenta te destruir, não é só olhar, né, que Deus vai destruir aquele que está tentando tirar a tua vida, aquele inimigo seu que está ali tentando te derrubar. Mas a você também, quando você não olha, né, quando você deixa essas vozes te dominar e que você não olha para a voz do Espírito Santo, você também está destruindo o seu corpo, você também está permitindo. Porque as vozes negativas, elas destroem a nossa alma, destroem o nosso corpo, traz doenças emocionais quanto doenças físicas, as chamadas doenças psicossomáticas. E hoje nós estamos vendo, né, que a sociedade tem vendido uma imagem externa. Claro que é importante o externo, mas a senhora vê, consequentemente, através disso, que nós estamos cuidando demasiadamente do externo e deixando o interior de lado? Sim, sim. Existe um provérbio, né, que Deus fala ali, né, que a beleza exterior, ela se vai. Mas o conhecimento que você adquiriu, a sabedoria que você adquiriu, é essa que vai permanecer. E quando a gente olha a única coisa, sabe a única coisa que nós vamos levar deste mundo para o céu? A única coisa é o nosso caráter. É a única coisa que vamos levar, é o nosso caráter, né? Então, assim, o ser humano, ele tenta preencher esse vazio existencial tentando preencher, se maquiando. Não estou dizendo que a maquiagem é algo ruim que você não deve fazer. Adoro maquiagem. Eu estou dizendo que quando você tenta trazer ali, se focar muito no externo, naquele externo, para tentar preencher esse vazio, é uma auto-rejeição que você está fazendo de novo com você mesmo. Quando você não se permite a realmente entender que esse vazio só é preenchido por algo maior, né, que é Jesus Cristo. Então, o ser humano hoje usa, sim, o meio, a aparência, né, a sociedade usa a aparência para tentar preencher o vazio existencial que só pode ser preenchido por Cristo. A senhora falou que teve um momento na sua vida que a senhora pensou em tirar a sua vida. Como foi esse sentimento? O que levou a pensar isso? Então, dentro de a gente tentar tirar ali a própria vida, vamos deixar claro que quando o ser humano entra nesse ponto, não é porque ele está querendo tirar a vida em si, ele quer tirar a dor que está dentro dele, né? Ele quer que aquilo cesse. E a única maneira que acaba olhando é tirando a vida, que aquilo vai acabar, que aquela dor vai acabar. Então ali, né, o que leva chegar a esse ponto são as várias circunstâncias da vida. Quando eu não consigo lidar com essas situações que acontecem na minha vida, eu deixo que essa situação me domine e domine o meu estado atual, o meu futuro, né? Essas circunstâncias acabam tomando controle da minha vida. Você acaba entregando o controle da vida para essas circunstâncias. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu saí muito cedo
da minha casa. Eu tinha 15 anos de idade porque eu queria estudar e eu não recebi o apoio dos meus pais ali, do meu pai na época, né? Para ir estudar. Então, esse já foi um primeiro impacto para mim, né? Sair de casa, uma criança, praticamente uma adolescente, né? E viver o mundo, ter que trabalhar, me sustentar em busca de um sonho que era poder me formar um dia, né? E quando eu saí de casa em busca desses sonhos, eu tive que passar por muitas situações difíceis na minha vida. E aqui, lembra que eu falei no início assim que a história de José é muito a gente? Então, eu vejo isso, né, ali, o meu pai que era para me apontar comigo, ele a história de José, tá bom. A história de José, como eu falei, ela é muita gente, ela tem muito a ver com a gente, porque ali José ele perdeu o suporte familiar, né? Ele perdeu, era um garoto ali, ele estava um garoto, perdeu o suporte familiar para viver como escravo, rejeitado da sua própria família, do seu povo, da sua nação, para ser escravizado em um outro lugar. Entende? Então, assim, isso gerou, poderia ter gerado ali em José essas mesmas vozes que foram geradas na minha vida e que pode ser que estejam sendo geradas hoje na vida de alguém que está assistindo. E o que me tirou, né, desse fundo do poço, o que me tirou ali de não de a minha vida não ser realmente, de hoje eu não estar aqui, o que me permitiu, né, estar aqui hoje com você, foi realmente a voz de Cristo. Foi eu olhar para a minha base, olhar para a situação, né, para aquilo que eu aprendi uma vez, né, que a minha mãe tinha me ensinado sobre o amor de Cristo. Então, lembrar as minhas raízes, aquela sementinha que foi lançada ali foi que me tirou do fundo do poço. Né? Então, trazer esse conceito para você que a semente que foi lançada na tua vida é que pode te tirar do fundo do poço. E essa semente é a voz de Cristo. Amém. E, inclusive, nós estamos vivenciando, eu não sei, a senhora está aí na Itália, não sei se a senhora tem acompanhado algumas notícias aqui do Brasil. Nós estamos vivenciando um momento de um problema muito sério, que são crianças, adolescentes, com um vazio tão imenso na sua alma que eles chegam na escola e querem tirar a vida de outras crianças, de outros jovens, até mesmo adultos, invadindo escolas, atacando, praticando um verdadeiro terrorismo. Como os pais podem lidar com essa situação diante de tantas coisas que as crianças, adolescentes se veem em meio aos jogos, em meio a tantas coisas na internet? Como os pais podem lidar, orientar os seus filhos diante dessa atual conjuntura? Então, a primeira questão que a gente tem que olhar é que tudo é as nossas ações, né? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, né? O nosso ambiente familiar, tudo influencia nas decisões. O filho está andando em direção a tirar a própria vida, está andando em direção a ser agressiva, querer atirar a vida de outras pessoas. Né? Se o pai ele tem e é na raiz, é trazer o filho de volta ao entendimento de que Deus existe na vida dele, trazer Cristo para aquela família. Se o filho anda rebelde, se o filho anda emotivamente, tem que olhar o que está acontecendo ao redor desse filho, né? O que o filho anda assistindo. Doutora, tá... emocional do filho. Agora sim. Que bom. Que bom, voltamos. Algo deu
errado ali, não sei o que houve, mas o tema é muito importante, muito pertinente. Eu agradeço a vossa paciência. Obrigada. Eu que Então, agradeço também. obrigado. Então, nós paramos ali onde a senhora dizia sobre o cuidado dos pais para com os filhos, o que eles estão acessando, o que eles estão assistindo, né? Exatamente. Da importância de tomar cuidado a respeito disso, porque já existem, né, estudos que demonstram que o ambiente ele tem impacto, né, na construção das nossas emoções, da construção do nosso caráter, também tem impactos diretamente a respeito se você terá alguns distúrbios emocionais ou não, né? E isso, ter esse discernimento de que o ambiente nos influencia, de que as redes sociais também é influenciadora, devemos tomar esse cuidado, essa precaução, né, do que esses adolescentes estão assistindo, do que eles estão ouvindo, do que eles estão ali vendo, porque é isso que vai construir ali o caráter dele, é isso que vai construir as emoções dele ali, que vai dar base para aquilo que ele vai ter no futuro. E qual a importância? Porque hoje nós vemos cada vez mais a tendência da sociedade de tirar Deus dos locais públicos, das escolas. E qual a importância hoje dos pais colocar esse amor de Deus? Porque a senhora mesmo disse que na sua vida, em um momento de dificuldade, aquela semente lançada pela tua mãe, do amor de Deus, fez toda a diferença para continuar quando tinha motivos para desistir. Qual a importância disso hoje e como os pais podem aplicar isso no contexto real diante de tantos desafios que são colocados hoje? O primeiro passo é a gente entender que nós, seres humanos, aqui nessa terra, nós temos esse vazio existencial, né? E esse vazio, quando ele não é preenchido, traz essas várias consequências no nosso psicológico, nas nossas emoções. E quando eu entendo que existe esse vazio e que eu levo, né, algo para preencher esse vazio, levo o que realmente preenche esse vazio na vida dos meus filhos, é isso que vai dar suporte para ele. Né? Então, assim, eu entender que eu trazer Deus para minha casa, eu trazer Deus para minha vida, para minha família, é isso que vai dar o suporte para me viver feliz, né? E para me ser próspera em todas as áreas. E entendendo essa palavra prosperidade, a prosperidade, ela não é o contexto só financeiro, mas ela é o contexto de você ser abençoado por Deus. Então, quando você entende que existe esse vazio, que esse vazio só é preenchido por Deus, e que Deus é a base para as minhas emoções, Deus é a base para me ser próspero, para me ser abençoado, eu entendo a importância, a extrema importância de eu trazer Deus para a família, de eu trazer Deus para a vida dos meus filhos, para que eles tenham, né, vivam de forma saudáveis aqui neste mundo. Doutora, nós vemos hoje as pessoas colocando um peso muito grande nas conquistas. A senhora disse que saiu da tua casa com aquele propósito de conquistar, de se formar, e hoje tem aí livros escritos, foi uma pessoa que teve uma importância muito grande quando esteve aqui na cidade Fazenda Rio Grande, mas nós sabemos que muitas pessoas se frustram pelo fato de as realizações não acontecerem. Como lidar com essas emoções? Quando a pessoa se sente assim, meu Deus, na minha vida parece que nada acontece, parece que nada dá certo, e a pessoa vai tendo aquele sentimento de que a vida perde o sentido. Como lidar com isso? Primeiro, a pessoa ela tem que avaliar se isso... Porque quando a gente olha assim para a nossa vida e se encontra nesse momento da vida que a gente diz assim, nada está dando certo, eu estou correndo atrás, estou fazendo de tudo e está dando tudo errado, primeiro passo que eu devo analisar é 2. 1. Eu estou agradando o coração de Deus? Porque se eu agrado
agrada o coração de Deus e tudo tá dando errado, alguma coisa tem aí, entende? Deus tá trabalhando o teu caráter para te dar algo grande. Então, se eu analiso que eu tô agradando o coração de Deus e tudo tá dando errado, errado no contexto daquilo que eu tenho a percepção de que eu tô buscando e tá dando errado, então eu tenho que analisar. Ou tá dando errado porque Deus está tentando me tirar daquilo, me livrar daquilo, ou tá dando errado porque Deus está te provando para te entregar algo grande, formar o teu caráter e te dar algo grandioso. Ou a segunda opção, né, que eu tenho que olhar é se essa situação não foi eu mesmo que trouxe ela para minha vida. Não é uma consequência dos atos que eu tenho, daquilo que eu tenho plantado. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que você plantar, você vai colher exatamente aquilo. Então eu tenho que olhar se eu estou tendo... o que eu estou colhendo? Essa colheita é referente àquilo que eu plantei? Se é aquilo que eu plantei, aí a gente tem que mudar, né, lançar sementes novas, começar a plantar coisas novas. Daquilo que eu quero colher, eu vou plantar. Então, eu tenho que olhar para esses dois aspectos. Se eu estou agradando o coração de Deus, ou se essas situações que estão vindo é sementes que eu plantei no meu passado e que estão agora dando frutos, e esses frutos eu estou comendo eles, eu estou ali colhendo porque eu plantei. Muito bem. E José atravessou o deserto, José atravessou a prisão e ele estava fazendo tudo certo. E quando a pessoa... José estava agradando, isso mesmo. E a senhora disse que teve um momento de deserto, um momento que veio aquele desejo de acabar com a dor, que foi o suicídio. Para as pessoas que muitas vezes estão com o emocional abalado, como atravessar o deserto da vida? Então, a gente costuma dizer que, dentro da psicanálise, que os desertos são os momentos que a gente mais cresce. É no deserto que a gente olha, né, para as nossas raízes. É ali no deserto, quando você vê uma árvore, no inverno, ela vê ela toda seca, não é verdade? Por fora ela está toda seca, mas dentro dela existe ali vida. Então, assim, nos nossos desertos da vida, a gente está acabado, está destruído, a nossa alma tá lá no fundo. Mas quando a gente passa a olhar para a vida que existe lá dentro, né? Lembra que eu falei aqui que você também, né, falou que nós somos o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, a vida é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Foi essa vida que me tirou do fundo do poço. Então, se você que está aí assistindo a nossa live e que se você está passando por um momento difícil da vida, na qual eu já passei, né, de tentar tirar a vida por causa da depressão, por causa, né, de situações terríveis que vivi na vida, eu te convido a você olhar para a vida que existe dentro de você. E essa vida está aí. Você olha para um lado, para o outro e diz que não consegue ver. Eu sei exatamente o que é isso. Eu gritava num quarto escuro, numa casa, eu gritava e dizia: Deus, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão ruim assim para só vir coisas ruins na minha vida. Eu gritava: Deus, eu sou tão desmerecedora assim para receber só maldade dos outros. Eu tento fazer tudo certo. Então eu gritava naquele quarto, clamando mesmo, clamando. E sabe aquela sensação de opressão? Aquela sensação assim, demoníaca mesmo, que você sente que estão ali, as vozes estão tentando te roubar, as vozes estão tentando te matar, porque Deus fala o seguinte: o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. E é essa voz demoníaca que tenta roubar a nossa vida, matar a nossa vida, os nossos sonhos e destruir a gente. E ali naquele momento de muita dor, num momento de desespero, eu gritei e falei: Deus, me socorre. Foi nesse momento em que eu olhei para a luz que havia dentro de mim. E ali, chorando, gritando, pedindo socorro para Ele, né? E num momento assim de dizer: o Senhor nada, né? No qual eu disse assim: eu entrego para Ti agora. Então me alivia essa dor um pouquinho só, porque eu vou entender que o Senhor está comigo
Eu senti a paz de Deus ali. Naquele momento eu senti como se um barulho imenso viesse ali naquela casa, naquele quarto, e aquilo gerou assim, sabe quando você entende que é algo sobrenatural acontecendo? E gerou uma paz dentro de mim que eu fiquei assim, anestesiada, anestesiada com aquela paz que estava dentro, e eu entendia que Deus estava fazendo. E ali, naquele momento de paz que eu ficava, sabe, sabe aquela opressão que estava ali no quarto? Não existia mais. Existia uma paz que nem eu mesmo conseguia entender a possibilidade daquela paz estar se fazendo presente ali naquele momento na minha vida. E foi a partir daí que tudo começou a mudar. Foi a partir daí que eu entendi que existe sim vida dentro de mim. Foi a partir daí que eu entendi, né, o Deus que eu sirvo. A gente olha para o mundo. Você acredita no demônio, você acredita nas coisas, acredita no mal. Você vê, né, obras demoníacas acontecendo, você vê pessoas maldosas, sabe que são pessoas ali guiadas pelo demônio, guiadas pelo espírito maligno, e você não acreditar em Deus. Se existe o demônio está ali, você dizer assim, o demônio existe. E Deus? Ele não existe? Existe. Foi por causa, né, desse pecado, né, que o Satanás, ele é o pecado, ele é o pecado. Então foi por causa desse pecado que Deus veio, Jesus Cristo se fez, nos dá o direito de viver com Cristo novamente, de estar com Ele no céu, entende? Então, quando eu entendo que eu tenho a possibilidade de viver aqui nessa terra, né, de caminhar em direção à minha vida eterna, eu encontro a paz que muitos não conseguem, porque tentam buscar se preencher o vazio num outro ser humano, preencher o vazio tentando encontrar um relacionamento, preencher o vazio tentando, né, eu vou ser feliz só quando eu casar, vou ser feliz só quando eu encontrar uma mulher, um homem na minha vida, quando eu estiver me relacionando, eu vou ser feliz. Não é essa pessoa que vai te fazer feliz. Esse vazio não é preenchido por essa pessoa. E quando você não entende isso, você tenta preencher esse vazio com outro ser humano, e o que causa? Sangra. Você começa a sangrar. Você começa a sofrer mais ainda. A sua alma, você começa... essa outra pessoa, você tenta preencher esse vazio na outra pessoa, e o que vem para você é sangramento. Porque essa pessoa não vai te preencher. Você acaba aí construindo mais derrotas, né, emocionais. Você acaba destruindo mais o seu amor próprio, porque você olha e diz, ninguém me ama. Essa pessoa que era para estar comigo não me ama. Então você acaba se destruindo mais ainda. E esse novo livro que a senhora está lançando, essas experiências estão nele? Nos fale um pouco como chama, qual é o tema do novo livro? Então, essas experiências que eu compartilhei aqui com vocês, elas estão no livro que eu já lancei, que se chama Minha Receita contra a Depressão. Nesse livro chamado Minha Receita contra a Depressão, a cura com o improvável, eu descrevo ali, né, um pouco do que aconteceu comigo, e eu também ensino passo a passo que eu realizei e que muitas pessoas de sucesso na vida realizaram para sair da depressão, realizaram para sair do fundo do poço e se tornarem pessoas bem-sucedidas na vida. Então eu peguei, né, montei ali um passo a passo, olha, você faz isso, isso, isso. Eu montei um guia para você nesse livro chamado Minha Receita contra a Depressão. Ali está o guia se você tem depressão, se você quer ser curado de uma doença que é física, vinda da alma. Também ali você encontra esse passo a passo, porque quando você cura a sua alma, você permite o seu corpo também a ser curado. Então, esse livro eu falo a respeito disso. Esse próximo livro agora que eu vou lançar, ele fala sobre o detox mental. E nesse livro eu ensino como você eliminar da sua vida e bloquear pensamentos negativos. Então, nesse livro eu ensino exatamente o que você faz para você ter ali, na primeira técnica que eu deixo ali nesse livro, você já tem o resultado instantâneo. Você aplica
e na mesma hora você está ali com as vozes negativas, você aplicou a técnica, na hora você observa que já teve o resultado, né? A voz, ela é instantânea, o resultado é instantâneo. Então, assim, quando você começa a praticar, quando você começa a entender ali, você entende que você não precisa viver com esses pensamentos negativos. Então, dentro desse livro que eu irei lançar agora, estou aqui compartilhando em primeira mão com vocês. Eu ainda nem botei lá no... Esse livro, ele foi lançado já na língua italiana, aqui na Itália. No Brasil ainda não lancei, em primeira mão estou comentando aqui com vocês, né, mas vou lançar ele. Ele já está todo escrito, só falta eu preparar ali para fazer o lançamento mesmo na língua portuguesa. Então, na língua italiana já foi lançado. Então, esse livro ele ensina você a eliminar, bloquear pensamentos negativos da vida. Muito bem. E aqui no Brasil, onde vamos poder encontrar esses livros? Onde nós podemos adquiri-los? Ah, certo. Então, lá no meu canal aqui do Facebook, do Instagram, lá na bio, tem um link lá que você vai encontrar na Amazon, né, os livros, e você vai encontrar também esse livro que eu vou lançar agora. Eu escolhi lançar ele de forma digital, então ele vai ser um e-book, esse do Detox Mental. Ele será um e-book. Olha que bom. Português. Para você ter acesso imediato, não esperar chegar em casa. Então, lá no meu Instagram, @métodomif, você vai encontrar na bio o link de onde encontrar todos os livros, né, para você ter acesso. Então, esse que eu irei lançar será um e-book para você adquirir ali já ter na sua casa. Eu creio que passando essa semana que vem, na próxima, eu já lanço, e assim que eu lançar, eu vou compartilhar com você aqui para você deixar para o pessoal o link para quem quiser adquirir. Isso, me marca no Story também, que eu vou colocar e o pessoal clica lá e adquire. Okay. Até o pessoal está perguntando o que é o método MIF. Ah, certo. Então, esse método é um método que eu criei para ajudar mulheres que querem controlarem as suas emoções. Foi um método voltado especialmente para mulheres, né? E só que ali, com o passar, né, dos anos, muitos homens começaram a entrar, muitos homens ali pedindo, olha, começa a passar conteúdos para a gente e tudo mais. Então, o método, né, eu tenho um curso somente para mulheres, né, é esse curso, Mulher Independente, que é baseado no método, independente emocionalmente, mas eu comecei a abrir um pouquinho mais para os homens, porque eles me pediram e eu acabei criando mais coisas aí, mais métodos também para que os homens tivessem acesso. Mas o método é Mulher Independente emocionalmente, e é isso que significa. Muito bem, olha, é uma honra ter a senhora aqui. Aqui tem várias pessoas acompanhando, algumas depois da outra live não voltaram, mas a minha irmã está acompanhando aqui também, lá de Goiás, inclusive, né? A senhora morou em Goiás, né? Morei. Eu fiz a minha primeira faculdade em Goiás, em Goiânia. Minha primeira faculdade foi lá. Olha só, minha irmã está aqui, o meu cunhado também lá de Goiânia. Como se chama? Aline Araújo. Acho que cortou, doutora. Vamos ver que já volta. Oi, Aline. Acho que agora volta. Linda. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, não sei se dá para ver. Esse é qual, doutora? Ficou invertido? O que você tem e não te disseram. Nesse livro, eu te ensino como fazer da fé o caminho para você chegar no seu extraordinário. Cortou. Cortou um pouco, mas acho que eu entendi. Como dar certo o caminho extraordinário, isso? Não, como fazer da fé. Sim, o caminho
Como fazer da fé o caminho para o extraordinário. Como fazer da fé o caminho para o extraordinário. Isso. Ah, sim, agora, muito bom, muito bom. E esse também está disponível aqui no Brasil? Esse não. Esse não está disponível no Brasil. Não, na verdade está sim, desculpa. Desculpa, está sim. Tem lojas na Amazon. Ele está disponível sim para o Brasil. Perfeito. Todos disponíveis. Que bom. E esse que a senhora está lançando agora em língua italiana é o primeiro internacional ou já tinha lançado outro? Não, eu lancei esse aqui. Foi o primeiro livro que eu lancei, O Poder que Você Tem, Não Te Disseram. O segundo livro é A Minha Receita contra a Depressão. Esses são livros físicos mesmo. E esse terceiro, eu decidi não fazer ele em livro físico, mas em e-book, um livro digital, para que você tivesse acesso imediato. Então, como o meu desejo é que qualquer pessoa tenha acesso imediato em todo mundo, eu decidi fazer ele de forma digital, para ser um acesso veloz. E tem previsão para vir ao Brasil, para vir aqui na nossa igreja mais uma vez, um dia que foi maravilhoso. Até hoje as mulheres lembram aquela missa das mulheres e ficou marcado realmente aqui nos nossos corações. Ai, que bom. Então, previsão eu ainda não tenho. Para falar a verdade, não tenho previsão para ir no Brasil. Mas assim que eu for, né, quando eu for, com certeza dou uma passadinha por aí para visitar vocês. Será uma honra. Olha, doutora, nós agradecemos muito por disponibilizar o seu tempo, a sua sabedoria, por dar uma direção tão boa nessa manhã de sábado. Até mesmo, como eu disse, esse momento de tensão que nós estamos vivendo, especialmente com as nossas crianças, adolescentes das escolas, e realmente isso aqui vem nos preencher muito. Então, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, é uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Estou, quando precisar, quando quiser, só me chamar. A gente organiza aí um horário, organiza um dia, que vai dar certo. Obrigado de coração, doutora. Aí é boa tarde, né? Tarde. Aqui já deve ser quase 2 da tarde. Olha só. E a senhora já almoçou essa hora ou vai Vamos agora. Agora vai comer um belo de um macarrão, né? Brincadeira. Pois é, que italiano, né? Eu sou uma italiana, então assim, eu gosto muito de macarrão. Então, aqui macarrão, pasta, né, é uma coisa normal de se comer durante a semana. É como se fosse o arroz no Brasil. Então, sempre tem o macarrão. Eu achei lindo aí na Itália aqueles cafés que tem nas praças. Eu acho lindo aí. Aqui café você toma a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia você toma café. E você vai sempre encontrar ali, né? Um bar que aqui é diferente do Brasil, né? Nessa questão de bar. Quando a gente fala bar no Brasil, tem um outro aspecto, né? E para cá não. O bar é já um lugarzinho ali que você pode lanchar, você pode sentar ali, entende? É diferente o conceito. Sim, sim. Olha, muito obrigado, doutora Jéssica. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Continue sendo essa bênção para nós. Amém. Tchau a todos. Fiquem com Deus. Amém. Boa tarde e bom dia para todos aqui. Bom dia. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço.